Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito de línguas estrangeiras, algo que o mercado de trabalho adora nos impor e o inconsciente adora nos boicotar. Então, no episódio passado, nós falamos sobre língua nativa e hoje vamos falar sobre língua estrangeira. Eu sou Ana Rusch, sou escritora e eu enrolo nos seguintes idiomas, no alemão, no espanhol e no inglês, sendo que minhas línguas nativas são o portunhol, que mora no meu coração, e o português brasileiro. E eu vou chamar agora as pessoas glamourosas que dividem as ondas sonoras comigo para se apresentarem. Tiago. Oi, gente, sou Tiago Ambrosio Lage, sou escritor e professor. Eu me viro no inglês, se precisar no espanhol. Eu adoro estudar outras línguas, mas me falta muita disciplina, né? Então eu sei falar um monte de frases soltas em outros idiomas, já fiz aula de alemão um tempo, já fiz aula de mandarim um tempo, mas eu não sei nada muito estruturado, assim. Eu acho que por pegar as coisas meio no ar, né, e acabar conseguindo me comunicar, eu acabo ficando meio preguiçoso. E você, Vanessa Guedes? Isso, eu sou a Vanessa Guedes, escritora, e eu moro, apesar de ser brasileira, eu moro na Suécia, então eu já há alguns anos vivo em outras línguas, né? Principalmente inglês. E apesar de morar na Suécia, só um pouquinho de sueco, só pro dia a dia. Mas a língua que eu mais falo, assim, no decorrer do dia, normalmente, fora do tempo da pandemia, né, é inglês, sem dúvidas. E aí eu também trabalho como tradutora agora. Ah, muito bom. Então, acho que nós conseguimos falar a respeito, nós três, sobre línguas estrangeiras. Então, esqueci de falar. Fala. Também sei francês e espanhol, apesar de não ser super fluente, mas me viro bem, assim, eu acho. Muito bom. Então, já que estamos aqui com a bancada reunida, eu trouxe uma citação para nós começarmos o episódio. Então, Tiago, por favor, lê a citação aí do episódio. Minha língua materna é a língua dos assassinos de minha mãe. Então, gente, vamos para o episódio? Hoje a gente resolveu mudar um pouco a estrutura de como a gente organiza nossas falas e eu vou falar agora, e não vou deixar para o final do episódio, explicar de quem que é essa citação que o Tiago acabou de ler. Tiago, você pode ler de novo a frase para a gente guardar bem? E eu vou pedir para a Nessa contar para nós quem é o autor dessa frase. Minha língua materna é a língua dos assassinos de minha mãe. Então, essa frase que a gente escolheu é do poeta romeno Paul Celan, ou Celan? Celan. É Celan, eu posso falar Celan mesmo. Nascido em 1920, na cidade com pronúncia aproximada Chernivtsi, na Ucrânia. Acho que tá ótimo. Faleceu aos 49 anos, colocando fim na própria vida nas águas do rio Sena, na capital da França, assombrado pelo genocídio nazista contra a população judaica. Então, essa frase famosa do poeta Paul Celan foi resgatada pela professora da USP, a Irene Aron, num artigo que é antigo, mas bastante citado quando a gente fala desse poeta, que tem título Paul Celan, a expressão do indizível de 97. Eu vou ler, então, um trechinho do artigo da professora Irene Aron. Então, o Alfred Mangelsperber, Rose Ausländer, Paul Celan ou Paul Celan e outros, todos judeus e todos diante do dilema de terem de expressar-se na língua falada também pelos assassinos de seus familiares, conforme uma frase conhecida de Celan, em que afirma ser sua língua materna a língua dos assassinos de minha mãe.
Então, meine Muttersprache ist die Sprache der Mörder meiner Mutter. Numa referência à morte de seus pais num campo de concentração em 1942. Eu acho que essa frase, ela aponta com muita dor o quanto as relações de poder, elas podem estar presentes nas relações entre idiomas diferentes. Então, há relações de colonização, relações comerciais, relações sentimentais. Então, aqui é o caso de um falante em que estranha a própria língua como se estrangeira ela fosse. Paul Celan, então, ele vai se vingar desse idioma, que é a língua alemã, e dentro dele mesmo, ele vai construir uma própria... Ele vai utilizar o alemão a favor dele, de alguma forma, né? Porque não tem como fugir da própria língua que se fala. E ele é responsável em escrever um dos principais poemas de língua alemã sobre o Holocausto. É um poema extremamente famoso, né? Um dos mais famosos do século XX, que se chama Todesfuge. E traduzido ao português como Fuga da Morte ou Fuga sobre a Morte. Então eu vou pedir para a Meg depois, que ela edita o podcast, inserir a leitura dos versos finais do poema na voz do Paul Celan, para a gente ouvi-lo, né, falando esse poema que é muito tocante. Mas eu vou ler um trecho, o mesmo trecho na tradução da Cláudia Cavalcante, né? Então, depois a gente deixa aí a indexação na referência para vocês conseguirem ler o poema completo. Leite breu da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia, a morte é uma mestra da Alemanha. Nós te bebemos à tarde e de manhã, bebemos e bebemos. A morte é uma mestra da Alemanha, seu olho é azul. Ela te atinge como uma bala de chumbo, te atinge em cheio. Na casa mora um homem, teus cabelos de ouro, Margarete, ele atiça seus mastins contra nós, dá-nos uma cova no ar, ele brinca com as serpentes e sonha a morte, é uma mestra da Alemanha, teus cabelos de ouro, Margarete, teus cabelos de cinza, Sulamita. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Então, esses são os versos finais de Fuga da Morte, de Paul Celan, na tradução de Cláudia Cavalcante. Então, Tiago, Vanessa, feita essa apresentação, vocês se recordam de poetas, escritores, filmes ou livros que guardam essas relações tensas a respeito de idiomas? Sim. Né? Tem assim, essas relações entre idioma, identidade, colonialismo ou ditaduras, né? Quando você tem esse contato entre diferentes culturas, acaba sendo presente em várias obras. Tem uma particularmente que eu não lembro se foi citado diretamente essa questão do idioma, mas é uma questão que eu já conhecia, que é o A Sombra do Vento, que se passa em Barcelona, na Catalunha, durante a ditadura de Franco, na Espanha, né? E nesse período, toda a expressão de cultura catalã era reprimida pelo regime. Né? Então, eu lembro que depois, assim, na minha vida, né? Antes de ler o livro, né? Mas eu já conhecia a situação, que lá só as pessoas muito velhas ou muito novas falavam catalão. Que tinha toda uma geração que tinha sido proibida de se expressar em catalão por causa desse domínio de Franco, né, dessa ditadura. E isso acontece em outros lugares também. Mas a história que eu lembro que mostrava isso com mais clareza é A Sombra do Vento. Inclusive é um livro que eu nem gostei tanto, que muita gente adora. Né? Eu tive alguns problemas, e como a gente está falando de língua estrangeira, é um livro que eu li em espanhol. Eu estava querendo treinar o espanhol, aí eu falei, não, vou pegar um livro bem conceituado e tal para ler, para poder encarar. E tem um outro livro que fala um pouco dessas tensões, que é mais recente, que é o Floresta é o Nome do Mundo, né?
o pessoal do planeta Tahiti, os Zetianos, ou Eftianos, eles têm uma língua própria deles lá, e tem esse problema de comunicação com os humanos, que são os colonizadores. E um dos personagens que conduz a história é um desses nativos do planeta que ele fala a língua dos humanos bem, ele é um tradutor. E essa língua tem lá a particularidade de toda palavra ter 2 significados, né? E tradutor também significa Deus, né? Então é muito interessante mostrar esse contato entre 2 línguas diferentes e como é que a pessoa que faz essa ponte, ela acaba tendo um tipo de poder ali, né? Um poder até criativo, inclusive, né? De poder criar uma realidade dentro da outra, uma coisa assim. Maravilhoso. A Floresta, o Nome do Mundo é da Ursula Le Guin. É que é tão óbvio pra nós que nós amamos tanto a Úrsula que o Thiago esqueceu de mencionar. Né? Porque tá super em primeiro plano e eu tô lendo tudo dela que tem traduzido, então a gente eu fala tô dela no momento... todos os dias, então... Eu tô no momento Úrsula demais, assim. Depois eu vou pegar a obra de Octavia Butler, aí vai ser a mesma coisa, vou botar. Gente, pros ouvintes que não sabem, esses 2 aqui, eles têm um fã-clube da Úrsula, tipo, real, assim. Então, quando eles falam que eles falam sobre ela todos os dias, é verdade, não é um exagero, sabe? Não é uma brincadeira. Nós somos Ursulovers, né? É a fanbase da Úrsula. É como se fosse uma diva pop, né? Tem os Little Monsters da Lady Gaga, tem os Lovetics da Lady Gaga. Nós somos os Ursulovers, é isso. Ela é a nossa diva pop. Maravilhoso. Vanessa, você tem alguma coisa que te ocorreu? Sim, eu lembro muito da obra da Karin Tidbeck, que é uma autora de weird fiction aqui da Suécia. Né? Vou puxar a sardinha aqui para os escandinavos, já que eu tô aqui, né? Tem bastante coisa para falar sobre eles, na verdade. A Karin, ela escreve muitas histórias curtas, muitos contos, ela é muito boa nisso. E ela sempre escreve coisas bem melancólicas, assim, e bem profundas, muito reflexivas, sabe? Ela tem um lance de misturar conceitos do sueco que não existem em outras línguas nos textos dela. Então, assim, ela tem vários artigos onde ela fala como ela faz isso, de onde vêm essas ideias dela, como é que ela forma isso, né, esses conceitos. Às vezes ela mistura palavras do sueco dentro dos textos dela que ela escreve em inglês. Hoje em dia ela escreve originalmente em inglês já. Porque ela acha que tem algumas características dos monstros que ela cria e etc. que soam melhor em sueco. Então, às vezes, ela coloca uma palavra para descrever, sei lá, pele, em vez de colocar pele em inglês, ela escreve em sueco. E aí, automaticamente, já vira uma coisa diferente para quem tá lendo a história. E eu tô muito curiosa para ler ela em português, porque Acabaram não, faz uns 2 anos, acho que traduziram um primeiro romance dela, que é o Amatka, pro português. Eu não sei qual editora, preciso dar uma olhada. Mas já me contaram que saiu lá no Brasil. Então, e esse romance, inclusive, ele é uma história que ocorre num mundo onde tudo é construído pela língua. Então, se não existe a palavra, etc., o negócio não existe. E todas as coisas são controladas, né, pela língua. E é um mundo super burocrático, cujo poder das pessoas se dá através das palavras. Então, fica aí a dica já. Outra autora que me vem à cabeça agora é Helena Ferrante, né? Porque na obra dela, principalmente Meu Deus, esqueci o nome. Na Amiga Genial? Na tetralogia, isso, era essa palavra que eu queria. Na tetralogia da Amiga Genial, ela vai fazer esse contraponto da língua como instrumento de poder através do italiano e do dialeto napolitano. Então, o que acontece? Lá pelo 3º livro, mais ou menos, tem uma personagem dela que volta para a cidade de origem, né? Ela tá morando numa cidade meio cosmopolita, ela volta para a cidadezinha onde ela nasceu, né? Lá em Nápoles e tal, na periferia ali. E ela vai conversar com a mãe dela, com a família, com os amigos que estão lá. E eles falam nesse dialeto, que não é a mesma coisa que a língua italiana, é praticamente uma outra língua. E o italiano é como se fosse uma língua franca, né? Dentro da Itália. Apesar de ser língua oficial, né? Enfim. E aí ela tenta se esforçar para voltar a falar o dialeto, para poder se comunicar com as pessoas, ao mesmo tempo que algumas pessoas tentam forçar o italiano, que soa super artificial, porque não é a língua que eles falam no dia a dia, né? Para poder se colocar no mesmo nível que ela, né? Que é a Lenu, que é essa personagem que volta lá.
E toda esses contrastes entre o italiano e o dialeto napolitano, eles aparecem em toda a obra da Ferrante, mas especialmente na teatrologia. Também lembro muito de um filme que eu acho que eu já citei aqui antes, que é o Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, que é do Dario Argento, outro italiano. Daí não é livro, tá? É filme, mas esse é um filme de terror. O Dario Argento, ele é super famoso pelos filmes de terror dele, que eu gosto muito, são bem bregas, aquela coisa toda, e muito bem feitos, assim, as cores, os sons, enfim, procurem a obra do Dario Argento aí. Ele tem esse filme que ele dirigiu, chamado Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, onde o filme inteiro é filmado em inglês, e aí no final tem uma performance onde é revelado o grande assassino, porque a história do filme é um assassino em série. Esse filme foi filmado em 71, né, então é bem, bem antigo, assim. Quando acontece a grande performance da revelação, é uma cena muito importante na trama. E os atores estão emocionalmente muito envolvidos ali. Tem muitas coisas, acho que da subconsciente deles trabalhando ali. E aí tem uma atriz que ela tem um monólogo, um discurso nessa cena, e é uma cena que não tem cortes, né? E ela começa a falar, e ela tá interpretando em inglês, apesar de serem todos atores italianos, e de repente ela troca pro italiano do nada. Não faz parte da personagem dela, não faz parte do contexto, mas ela continua atuando italiano e a cena fica muito melhor e fica muito legal. Então, assim, eu lembro quando assisti isso foi numa sessão do Fantaspoa, que é o festival, né, de cinema fantástico lá de Porto Alegre, que é o festival anual. Foi, acho que, sei lá, em 2009, 2010, quando eu vi esse filme. E eu lembro de que na sala do Fantaspoa, que estava lotadíssima, porque essa sessão também contaria com uma entrevista com o produtor do filme, que é um amigo antigo do Dario Argento, enfim. A galera ficou um pouco, assim, estranhou, sabe? É óbvio que você vai estranhar, imagina, a pessoa tá falando numa língua e troca pra outra, né? A galera que tava mais próxima de mim curtiu assim como eu, então eu me senti, tipo, acolhida. Eu acho que se eu estivesse vendo isso com outros amigos, a galera não ia gostar muito, sabe? Enfim. Outra coisa que me lembrou sobre essas relações tensas é outra obra de televisão, que é o Modern Family, que é um seriado, né, conta lá a história de uma família tradicional, mas nem tanto americana, e tem uma personagem ali que ela é colombiana, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é super importante ali na trama e tem uma fala dela um dia, porque como ela vem da Colômbia, inglês é a segunda língua dela. E aí ela fica falando com um sotaque super carregado, né? Super caricata a personagem dela nesse sentido. E tem uma hora que ela fala assim: vocês não sabem o quão difícil é pra mim viver em inglês o tempo inteiro, viver numa língua que não é minha nativa. E vocês não sabem, mas eu sou muito mais inteligente em espanhol do que em inglês. Vocês só não conseguem perceber porque a língua não me permite. Nossa, é muito forte essa frase, né? Sim. Não, me identifico totalmente com essa frase, porque eu, inclusive, consigo ver o contrário. Eu sempre trabalhei com pessoas que não falam português de língua nativa, e é muito interessante que quando um estrangeiro está falando, né, enfim, parece um pouco mais infantil, né, porque a pessoa lá erra umas coisas, às vezes você não leva tão a sério. Então, eu acho que isso é uma barreira muito difícil mesmo, né? Enfim, de superar, talvez, né? E a gente vê a limitação, né? E agora pegando... eu tô pensando, qual será que deve ser a minha língua nativa, que eu sou mais esperto, porque em português não tá rolando, não. Eu tenho que estudar, mas tenho que descobrir. Eu tenho alguns assuntos, gente, que eu não consigo falar em português mais. É muito ridículo falar isso, porque, né, tô aqui falando em português com você sabem que eu, né, sou brasileira, mas eu fui dar uma palestra sobre programação semana retrasada numa universidade brasileira, né, que é, pra quem não sabe, a minha programação, a minha profissão civil, a minha profissão durante o dia é programadora. E aí eu fui lá, né, fazia muitos anos que eu não dava palestra, essas coisas, e aí resolvi falar com esses estudantes da graduação de uma universidade pública aí do Brasil. E eu fui preparar a minha fala, e eu ia falar um pouco sobre a revolução dos browsers, né, dos navegadores de internet. E eu comecei a escrever, né, tudo que eu ia falar antes de fazer os slides. E, cara, eu não conseguia falar em português, eu não conseguia escrever em português sobre aquilo, foi uma experiência muito dolorida.
Então, assim, eu tive que respirar fundo e tentar fingir, não sei, sabe, fazer alguma outra camada de uma pessoa que nem sou eu mais, pra tentar falar daquilo em português. Foi uma coisa muito louca, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Nunca tinha passado por isso antes, né? Mas consegui. Eu acho que, como a Ana comentou no começo do episódio, a gente tem essa exigência do mercado de trabalho, né? Dependendo da área, pode ser que até nem seja inglesa a língua secundária. E, pelo menos na minha área, o que eu percebo é que tem termos técnicos que eu nunca nem ouvi em português, porque você já começa a consumir direto o material em inglês, né? Tem coisa que eu ensino em sala de aula que eu já falo para os meus alunos, olha, isso aqui, o termo em português é tal e tal, mas todo lugar vocês vão ver isso aqui escrito em inglês, né? Então tem termos que realmente a gente vai deixando de traduzir, a gente já conhece em outra língua, e esse outra língua, né, na maior parte dos casos vai ser a língua inglesa, não tem muito como fugir disso não. Com certeza. Isso faz parte de toda dessa tensão que a gente comenta aí no episódio a respeito do aprendizado de língua estrangeira. E eu separei um ponto que eu acho que é um ponto de tensão mesmo e de muita dor quando a gente está tendo contato com outro idioma, né? Porque no Brasil existe uma noção muito arraigada de que é importante falar sem sotaque. E eu acho que, primeiro, que isso é bem impossível, porque nosso aparelho fonador, depois de um tempo, ele talvez não consiga reproduzir tão bem certos fonemas, né? E depois, por que sotaque necessariamente é algo ruim, é algo negativo, né? Então parece que até uma maldição aí que tá prendendo o teu freio da língua e você não tá conseguindo, enfim, fazer uma abertura, às vezes, para algumas vogais, fazer algum som que não seja familiar a você, né? E para mim, assim, no meu coração mesmo, eu acho que sotaque é quase uma marca de um pertencimento, né? No sentido de saber, você falar, eu venho deste lugar. E quando você tá fora desse lugar, é também uma marca de eu fui a esses outros lugares. E uma vez a Jana Bianchi, que vocês devem conhecer, que é escritora, também podcaster, participa do Curta Ficção, uma vez ela me disse algo que eu achei muito lindo a respeito de sotaque, que é algo que ela escutou de alguém. Que ela falou que ter sotaque é uma marca de você ter coragem, pois significa, no caso de pessoas que estão vivendo fora do país de origem, né, que significa que você saiu de um lugar para tentar a sorte em outro. Então eu queria que vocês comentassem aí essa noção de sotaque e, enfim, trazer um pouco esses lugares doloridos, né, quando a gente comenta sobre línguas estrangeiras. Deixa eu só fazer um parênteses rapidão antes do Thiago falar. A palavra temer em sueco é befara, que também significa viajar através. Então, tipo, se deslocar de um lugar ao outro também serve pra ter medo. Tipo, dá pra usar o mesmo verbo. E é maravilhoso, porque realmente é difícil, né? Befara. Muito bom. Vai lá, Thiago, desculpa. Bom, eu concordo bastante com a Jana, porque considerando a questão de língua estrangeira, né? Se você tem sotaque, então quer dizer que pelo menos você é bilíngue, né? Que já é um grande mérito, né? Que você teve que aprender uma língua estrangeira aí, que não é uma tarefa muito simples. E quando você está falando uma outra língua, você corre o risco de não ter a comunicação perfeita, né? Igual a gente já comentou, que às vezes a pessoa que tem aquela língua como segunda língua, ela não vai conseguir se expressar tão bem quanto na língua nativa dela, isso pode gerar algum tipo de confusão. Mas geralmente as pessoas conseguem se entender mesmo assim. Não é o sotaque que vai comprometer tanto assim a compreensão. Eu lembro uma vez que eu tive que ir, é ótimo, né? Eu fui num evento estrangeiro, né? Tinha pessoas de vários países do mundo, ia ser um evento profissional, um curso, a gente ia ter que fazer apresentações orais, tudo em inglês. E eu estava super ansioso com o meu sotaque, com o meu domínio da língua inglesa, né? Que realmente não é tão maravilhoso assim. Só que quando eu estava me preparando, eu estava lendo alguns materiais sobre isso, aí eu vi um texto que me chamou muito a atenção, que nesse tipo de evento, geralmente o inglês é a segunda, terceira ou quarta língua de quase todo mundo, tem pouquíssimos falantes nativos. Então, todo mundo ali vai estar num campo meio que neutro, meio que nivelado nesse sentido, né? Você vai ouvir vários sotaques e o seu sotaque vai ser mais um ali. Então, não tem esse motivo para você ficar tão autoconsciente do seu sotaque, né? E tem essa questão dos fonemas que a Ana comentou e é super verdadeira. Tanto a nossa capacidade de produzir esses sons quanto de perceber, né? A V corta e B longa do espanhol
Se você pega um falante de espanhol nativo, ele consegue diferenciar o som das duas letras. Pra gente que é falante nativo de português, a gente fala que o V tem som de B e abraça isso. Da mesma forma, o O fechado e o O aberto do português, para um falante nativo de espanhol, são o mesmo som, né? E comigo isso aconteceu com o som do TH do inglês, né? Que seria o thanks ou this. São dois sons diferentes, você grava da mesma forma. Eu nunca tinha percebido que eram dois sons. E eu só fui perceber isso depois de velho, quando eu fui estudar grego. E no grego esses dois sons são expressos por letras diferentes. Aí que eu percebi que tinha essa diferença na sonoridade, que é uma coisa que eu nunca antes tinha nem ouvido, né? Então tem esses percalços, mas se eu estiver falando inglês, se eu falar thanks ao invés de thanks, a pessoa vai me entender, né? Não é uma coisa que o mundo não vai acabar por causa disso. Só mais um comentário sobre essa questão de sotaque, que a crítica a sotaque também tem uma carga grande de xenofobia, né? É só a gente perceber o sotaque dos estrangeiros falando português, como é que dependendo de onde vem, esse sotaque vai ser interpretado de forma diferente, ou dependendo do momento político que a gente está passando, né? Hoje a gente está numa onda aí de xenofobia contra pessoas da China, do Japão, da Coreia do Sul. Então, aquele tipo de piada, que não é piada, né, que não tem graça nenhuma, com o sotaque, por exemplo, de falantes nativos de chinês falando português, agora popularizou, né, porque a gente está vivendo essa onda de xenofobia mais intensificada hoje, não é que ela não existe em outras épocas. Ao passo que sotaques de outros países, que aí a gente coloca a relação colonial também em cima, vão ser vistos como charmosos, né, como divertidos e tal, e nesse caso, não. Então, assim, a questão do sotaque, eu acho que às vezes ela tem essa questão dessa dor, essa sensibilidade, porque acaba expondo também a xenofobia do outro, né? Porque às vezes é uma coisa que não atrapalha em nada a compreensão, mas vai estar sendo julgada ali, mas por esse viés. Maravilhoso! Vanessa! Falou super bem. Eu achei interessante quando você falou dos sons, porque, gente, se vocês... Provavelmente vocês não sabem, eu também não sabia, mas é muito difícil para pessoas que não são falantes nativas de português entender a diferença entre abacaxi e abacate. Tipo, o abacate. A maioria da gente fala, a gente não fala abacate, a gente fala abacate, né? Então, abacaxi e abacate é o mesmo som para eles. Eles não conseguem distinguir. A mesma coisa com queijo, queixo, sabe? Enfim. E isso acontece com a gente também em outras línguas, né? Eu sofro muito no sueco porque tem vários sons... Vários não, tem alguns sons deles que você tem que fazer num lugar da boca que eu não tô acostumada a emitir som, não tô acostumada a fazer o ar passar por ali. Então, por exemplo, tem a palavra hospital, que é sjukhus, e eu tô achando que eu tô falando certo, sabe, agora. Mas toda vez que eu acho que eu falo perfeito, e as pessoas falam pra mim assim, não é assim que fala. É sjukhus, sabe? Conheço esse tipo de problema. E aí, assim, eu vou até ser mais justa aqui, porque os suecos, eles não são tão... A minha experiência, pelo menos, né, eles não são tão, assim, chatinhos. Eles só falam quando eles não entendem mesmo o que eu tô falando, sabe? Repete, fala mais devagar, né? É aquela coisa toda. Mas a questão do inglês, né? Como eu convivo no meu ambiente de trabalho com pessoas do mundo inteiro, eu realmente trabalho com pessoas de lugares que eu nunca ouvi falar, sabe? Teve uma vez que eu tava numa reunião com um colega que a gente tava ficando amigo e tal, mas eu não sabia muito bem de que país ele era. E, sinceramente, depois de uns anos que você tá morando fora, nesse ambiente internacional e tal, você não fica perguntando pra todo mundo qual é o país de origem, sabe? Não sei, tipo, uma hora você vai descobrir de onde é aquela pessoa. Ela vai te falar naturalmente, ela vai te contar uma história. Então, assim, não é tão importante você saber de onde todo mundo vem o tempo inteiro, até porque você vai esquecer, né? E aí tava eu lá dentro dessa sala falando com esse colega, meu amigo já, e aí a gente tava falando de tatuagem, ele tava me contando que ele achava que eu era muito corajosa de fazer minhas tatuagens aparecerem no ambiente de trabalho, porque nosso ambiente de trabalho é bem formal, né? E eu tava usando camisa de manga curta, porque tava quente. E ele falou assim, eu também tenho os braços tatuados e eu fico usando camisa de manga longa, porque eu não sei, eu tenho medo do que vão me julgar, né? E a gente ficou trocando ideia sobre isso. E aí eu descobri que ele é do Azerbaijão. E ele mudou pra Suécia criança ainda. E aí ele tem o melhor amigo dele... É um outro colega nosso de trabalho, porque eles fazem tudo juntos, eles estudaram juntos, né? Foram pra faculdade juntos e foram trabalhar na mesma empresa. E esse outro colega, nossa, ele é da Etiópia. Ele também mudou pra Suécia bem criança e tal. E os dois falam as suas línguas nativas, né, de origem, nas suas casas com as suas famílias.
mas a língua que eles falam entre eles é o sueco, e a língua afetiva que eles têm com todos os amigos deles é o sueco. E aí eu perguntei pra eles em que língua vocês pensam quando vocês estão pensando, né? Qual é a língua do pensamento? Sueco. Por quê? Porque eles foram alfabetizados em sueco. Então, eles leram os livros todos a primeira vez em sueco. Então, pela leitura, pelo esse contato que eles tiveram de viver histórias de outras pessoas através da leitura com a língua sueca, virou a língua do pensamento deles. Então, eu acho isso... É uma coisa que eu nunca teria parado pra pensar se eu não tivesse tido essa experiência de vir morar aqui, estar nesse lugar, nessa hora, nesse momento, sabe? Por isso que viajar eu acho muito importante, se expor a línguas diferentes também. E o diálogo que a gente teve todo foi em inglês, sabe? Eles me contaram tudo isso em inglês. Então, a gente tem vários momentos assim. Tem um lance aqui, o que eu acho muito massa, é que as pessoas aqui são todas bilíngues, aquela coisa toda, e inglês é língua franca, mas tem uma grande piada, assim, que as pessoas fazem com os suecos que falam inglês com sotaque britânico, porque aqui é uma marcação de que a pessoa tá tentando ser chique, quando ela não é, né? Então, é uma coisa meio brega, sabe? E tem muita gente que insiste nisso, eles ficam emulando o sotaque britânico, porque na escola eles aprendem o sotaque americano, né? Eles aprendem o inglês americano. E o inglês americano é o inglês franco, no final das contas. Então, se você vai falar com um time de pessoas, no meu caso, já aconteceu várias vezes, eu vou entrar numa sala, num lugar que eu vou falar com, sério, dezenas de pessoas que eu não conheço, e vou falar inglês. Eu preciso falar puxando muito pro inglês americano, porque é o inglês neutro, entre aspas. A gente sabe que não existe, né, uma neutralidade. Enfim, eu também gosto de outras línguas, estou falando muito de inglês aqui, mas é porque é a língua realmente que está mais no topo da cabeça e das experiências. Não, e termina por ser uma língua muito demandada no ambiente de trabalho, né? Eu tenho um livro maravilhoso que eu comprei no aeroporto. Aliás, eu estava até conversando outro dia sobre isso. Gente, eu adoro comprar livros no aeroporto. Acho que livros que vendem no aeroporto são super relevantes. Então, parem de ter preconceito com livros que são vendidos no aeroporto. E esse livro é realmente muito bom. Ele chama-se Sou Péssimo em Inglês. É de 2018, da Karina Fragoso. Ele é curto e é muito divertido de ler. Tem uma capa assim, meio aqueles livros de autoajuda, né? Tudo que você precisa saber para alavancar de vez o seu aprendizado. Mas é muito divertido esse livro, né? Porque ela comenta várias situações e formas a gente, inclusive, melhorar a relação com esses idiomas, né? Porque eles não vêm de uma forma agradável para nós. A gente não aprende inglês porque a gente tem um crush e quer falar a língua do outro e porque pra gente ter uma relação. Não, vem por uma demanda super difícil de resolver, né? E eu acho que isso traz muita pressão, é muito desconfortável. Eu até que tenho uma relação boa com os idiomas em geral, gosto de falar outros idiomas, mas sei o quanto é muito desconfortável isso ser colocado como uma lupa ou como algo que a gente tem que fazer além de tudo que nós temos que fazer, né? Então eu acho que às vezes essa demanda, ela não faz nem sentido. Não, Muitas e pra te vezes. falar que hoje em dia eu vivo praticamente, né, meu trabalho é todo em inglês, e eu aprendi inglês adulta, né? Eu não aprendi inglês como quando criança, não cresci falando inglês, como acho que o comum, assim, entre pessoas que estão nessa vida adulta aí, né, expostas à língua estrangeira, porque eu estudei francês no colégio, eu estava no colégio estadual a vida inteira, então, sei lá, tudo que eu aprendi de inglês eu fui aprendendo sozinha depois que eu resolvi ser programadora, porque as coisas estavam escritas em inglês, eu precisava entender, e assim foi indo. E aí quando eu cheguei aqui, fui trabalhar, eu não falava bem, as pessoas não entendiam o que eu falava, tinha um sotaque muito carregado, inclusive porque eu não tinha muita convivência com a língua, no sentido de ter a oportunidade de falar a língua mais. Então não tinha mesmo como eu falar direito, sem contar que inglês é essa língua do inferno que não tem acento, não tem nenhum sinal gráfico pra te dizer onde tá ali, como você tem que pronunciar corretamente as coisas. É tudo uma surpresa e tudo é uma exposição. Você tem que ter escutado a palavra pelo menos uma vez pra você saber falar ela direito. Nossa, falando muito rápido, né? Vou respirar. Não, mas é isso mesmo. E muito marcado por privilégio, né, gente? Porque Demais.
Tudo que a gente está falando aqui envolve ter dólares. Quem vai ter dólar aqui, né? Fora a pandemia, a gente não conseguir nem ir visitar a família do teu colega no Azerbaijão, a gente não... Enfim, é muito caro para brasileiros sair do país, né? Tem muitas barreiras, inclusive conseguir ter acesso a um passaporte, conseguir ter acesso a um curso de qualidade. Eu moro aqui há 6 anos, a minha família nunca veio me visitar, porque é caro demais, né? Por exemplo, eu vou ter que pagar para todo mundo vir, porque eles não vão ter como vir, né? Então, é uma coisa que demora. Eles não sabem inglês, né? Os meus pais, eles não costumam viajar pra fora ali do Rio Grande do Sul, sabe? Então, eles acham que meu pai nunca viajou de avião, sabe? Minha mãe viajou, acho que 1 ou 2 vezes pra me ver em São Paulo, por exemplo. Então, sim, um universo diferente. E é um universo que você precisa acessar, né? Através desse passaporte da língua, às vezes, né? Pra você ir pra outros lugares. Mas eu queria lembrar só uma coisa. A primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil... foi aos 22 anos, fui pra Argentina. E foi lá que eu tive a oportunidade de falar mesmo espanhol todos os dias e tal. E foi uma experiência muito gostosa. Eu queria que a gente falasse de espanhol. Eu tinha colocado uma pergunta aqui, se desse tempo, mas eu queria muito falar do portunhol. Porque eu acho, sou convicta que todas as pessoas do Brasil têm o portunhol no coração, como uma sementinha. E tudo que você precisa fazer pro teu portunhol nativo florescer é irrigar essa sementinha aí com muito amor e estar exposto ao ambiente favorável. E eu acho muito mágico quando as pessoas conseguem... Não é tão rápido, mas pode demorar algumas horas. Mas é mágico de ver pessoas que falam português, que elas, primeiro, conseguem compreender espanhol, a depender da velocidade e da forma de expressão de quem tá falando, né? E outra, que elas conseguem responder. E eu acho muito mágico assistir isso. E eu gosto muito de falar que eu tenho o portunhol como língua nativa. Falo espanhol também. E, enfim, queria que a gente comentasse isso, né? Essas línguas que são extremamente afetivas. E eu acho que o espanhol, para mim, é minha língua madrinha quando eu tô fora do Brasil. É a língua que eu consigo me expressar no sentido sentimental. Quando eu preciso chorar, é mais fácil eu chorar. Eu não posso reclamar com alguém em português. E espanhol é a língua que me dá esse acesso aí a uma expressão sentimental que às vezes faz falta, né? Então, fala aí, Thiago, como é que é a tua relação com o portunhol, com o espanhol? Não, eu tô rindo aqui, porque na hora que você falou essa questão de se expressar, na hora que quer chorar, eu lembrei do meme, da legenda, do Cries in Spanish, né? Infelizmente não tem como a gente passar uma imagem, né? Quem sabe vai pra newsletter, o Cries in Spanish pro pessoal. Bom, eu realmente, viajando que eu descobri que eu falo portunhol. Tava passando férias em Búzios uma época, num hostel, e o hostel tava lotado de argentinos, fiz amizade com vários, com 2 argentinas de Salta especificamente, e desenrolava, né, o portunhol com eles, e eu até comecei a fingir que eu era argentino, e consegui enganar um argentino durante uns 5 ou 6 minutos, né, eu respondia em espanhol. Eu copiava a história da minha amiga, porque aí eu contava os detalhes, de onde que eu era, por que meu sotaque era diferente, só que eu respondia as informações da minha amiga Clara. Aí eu falava que eu era de Salta, aí tem o lema de Salta, né? Salta la linda, né? E falava. Ele, mas seu sotaque? Eu falei, não, porque meus pais são portenhos e tal. Aí o menino virou pra mim e falou, nossa, mas você fala brasileiro muito bem, porque ele se refere ao nosso português como brasileiro, né? Sim, é verdade. Aí eu vi você conversando com as pessoas daqui, você fala brasileiro muito bem. Aí eu ri e falei, não, porque eu sou brasileiro, né? Mas isso depois de alguns dias. Aí teve um deles que teve um problema, precisou ir na delegacia registrar um BO, eu fui de intérprete. Tinha 5 dias que eu tava falando espanhol com eles, e eu já tava achando que eu era intérprete, né? Adoro, só que é uma língua que eu sinto falta de estudar formalmente, porque eu gostaria de escrever em espanhol também, eu gostaria de tentar traduzir meus escritos para espanhol. Todo aí, ano alguns eu decido, desculpa, todo ano eu decido e nunca faço isso. Às vezes é um projeto 2021, às vezes a gente faz é. um grupo do Hispano-Lovers, né? Mas assim, quando eu fui pro Peru e pra Bolívia com uma amiga minha, ela tinha estudado espanhol há muitos anos, e eu sou meio cara de pau. Eu acho que eu tenho uma facilidade com línguas por ser cara de pau, não é uma inteligência específica, uma coisa assim. Essa amiga tinha estudado espanhol há muitos anos, mas só que estava super enferrujada, e eu já saía falando com o povo. Aí a gente já estava assim, na metade da viagem, já tinha
uns 5 dias, a gente estava em Cusco. E eu com ela na rua falando assim, nossa amiga, vou voltar pro Brasil, eu quero estudar espanhol pra valer. Porque aqui quando você dá oi, olá, o pessoal já olha pra você e fala, você é brasileiro, né? Então assim, não é possível, gente. Eu não tô com camisa da seleção. No olá, eles já sabem que eu sou brasileiro. Eu quero estudar pra pessoa demorar pelo menos 2 minutos pra perguntar se eu sou brasileiro. Gente, na mesma noite, um cara parou, conversou com a gente uns 5 minutos, ele virou pra mim, de onde você é? Do México? Aí eu, cara, não preciso, já sou fluente. Ele já achou que eu sou mexicano, né? Às vezes eu acho que era por causa do bigode, né? Que tava enrolado e tal, tava bem bonito, bem vistoso o bigode. Mas, assim, mas a gente se divertiu. E no último dia da viagem, a gente fez um passeio em Lima. A gente fez amizade com uma mãe e filha chilenas. E durante um passeio turístico, né? E no final, a mãe me perguntou, nossa, mas aonde você estudou espanhol? Eu tive uma crise de riso, eu falei assim, não, né? Então, eu acho que essa teoria do portunhol, ela é verdadeira, mas desde que você tenha condições propícias, do tipo, igual, no caso, eu estava no Brasil com um monte de argentinos o tempo todo, né? Ou depois em países em que todo mundo falava espanhol. Mas você tem que estar aberto também, você tem que estar disposto, né? E você tem que encontrar pessoas que também tenham paciência. Eu acho que a questão de amar as outras pessoas e querer realmente se comunicar sempre vai fazer a diferença. E por isso que é tão difícil no ambiente de trabalho. Porque, porque as outras pessoas, o afeto, elas vão perceber seu esforço. Isso. Né? Então, assim, eu sempre tava lá no comércio, essas coisas, aí eu perguntava, mas isso aqui, como é que fala em espanhol? É assim. Isso aqui, como é que fala em espanhol? É assim. Né? E você vai conversando, você vai pegando o vocabulário. Então eu acho que você consegue construir o portunhol muito em cima disso. Porque não é só jogar uns is e uns uns aleatórios nas frases. Tem palavras que são diferentes. E quando você chama loja de tienda, ao invés de falar loja, isso já é um marcador que você fez uma forcinha. Você saiu do seu espaço para encontrar num ponto médio ali. Você se preocupou, né? Então, acho que é isso. Exatamente, que aí você mostra esse esforço genuíno ali de se comunicar, esse respeito também à cultura do outro. Então, assim, eu adoro e realmente queria. A língua tem esse poder também, de Sim. você mostrar o quão generoso você é também com aquela cultura, né? Porque eu tô lendo um livro... Ligando também com a questão do sotaque, você se expõe num espaço de fragilidade ali. Né? E eu acho que isso também pode atrair a compaixão do interlocutor. Né? E tem uma coisa também, que aí eu brinco que eu falo espanhol intuitivo, né? O meu portunhol. Geralmente o álcool lubrifica, né? Dá uma soltada assim na língua. Só que eu descobri que eu falo o italiano secreto, que é uma língua que eu destravo, que quando eu quero fingir que eu falo espanhol e não sei a palavra, eu invento uma palavra. E geralmente essa palavra que eu invento é italiano. Agora, de onde que vem, eu não sei. Eu já sei. Terra Nostra. Novela da Globo. Eu sou formada em italiano por Terra Nostra, já fazia. Assim, ou vem da Terra Nostra outras vidas, eu não sei de onde que vem, mas esse italiano secreto... Eu converso com meus colegas italianos, assim, aí eu fico inventando um parlare, não sei o quê, e aí eles ficam assim, nossa, mas parece mesmo que você tá falando, não dá pra entender nada que você tá falando, mas parece que é mesmo. E quando eles falam, e é engraçado porque eles têm dialetos diferentes entre né, a galera que eu trabalho ao vivo, né, da Itália, tem muita gente que tá na Itália, né, com quem eu converso, e aí, mas os colegas do escritório mesmo, eles têm muitos sotaques ali, e eu entendo o que eles estão falando. Agora, quando eu falo em português, eles não entendem. E eu acho isso muito engraçado. A gente que fala português, a gente tem muito mais, eu acho que uma proximidade com o latim puro, talvez, eu não sei, mas a gente consegue transitar muito melhor nas línguas latinas todas do que, acho que, o contrário, sabe? A chave é que no português brasileiro, a gente tem mais vogais. Então, o que é muito difícil para ser compreendido pelos hispanohablantes, inclusive é um clássico, são as vogais, né? A diferença de avó e avô, pé e P é muito complicado, não se ouve, ou se ouve o mesmo som. Então, como isso é o tempo inteiro no idioma, é um complicador que tem todas as palavras, né? E dificulta muito que se escutem, né? E no espanhol, no italiano é tudo, né? Mama, tudo sem nasalização também. Tem muito som que a gente não escuta mesmo. Tem algumas palavras, aí eu vou voltar do espanhol pro sueco de novo, mas tem palavras do sueco que as pessoas falam, elas repetem 1 milhão de vezes, eu leio elas no papel, eu repito, eles falam, você tá falando errado, porque você tá esquecendo isso. Aí falam um som que eu não consigo ouvir, cara.
É muito esquisito. Eu falo, cara, eu não tô escutando. Aí fala a palavra de novo, bem devagar, eu não escuto o som. É como se fosse, tipo, eles estivessem acessando uma realidade que eu não tenho acesso, sabe? É Ô, uma coisa Nessa, muito louca. Assim. uma dúvida, o sueco falado, ele tem alguma coisa a ver com o sueco escrito ou não? Porque eu tive um contato breve com o dinamarquês não tem nada a ver. Tipo assim, você olha porque tá escrito, você inventa alguma coisa e boa. É tipo mineirês, do tipo, né? O que tá escrito ali é você só pronunciar as duas letras do meio. Eu achei impossível. Não, calma. É que o dinamarquês é uma outra seara. O dinamarquês, ele é muito próximo do sueco na gramática e na escrita. Mas na fala não tem nada a ver, ao meu ver. Então, mas esse eu li Tem um algumas artigo que poucas explica por quê. coisas. Ai, você O descobriu. dinamarquês, ele diferenciou mais das outras línguas próximas, né? Que é mutuamente inteligível com sueco e norueguês, né? Só que por causa de creche, de child care, que as crianças vão desde muito novas e elas deixaram de conviver tanto com os avós. Então a língua dinamarquesa ela começou a evoluir mais depressa que as outras línguas em volta. Então ela começou a divergir mais da pronúncia do norueguês e do sueco. Então tem esse fenômeno que já foi estudado. Mas é porque lá, tipo assim, eu acho que é pior do que o inglês. Tanto que eu achei, nossa, eu vou aprender umas palavrinhas e tal. Nossa, desisti no primeiro dia. Eu só aprendi a falar obrigado. Primeira vez que eu fui pra Dinamarca, o primeiro dia que eu tava lá, eu tava muito feliz porque eu tava lendo as placas do nome das ruas, assim, e eu tava entendendo tudo. Eu falava, essa é a rua X, essa é a rua não sei o quê. Aí tinha um amigo meu do meu lado, e eu tava falando assim, olha lá, eu sei, essa aqui é a rua do não sei o quê. Aí ele falava, não. Eu falei, sim, tá escrito ali, ó. Aí ele pegava, era, sei lá, digamos que era tipo assim, Sveavägen. Ah, aquilo lá é Sveavägen. Aí ele, não. Eu falei, claro que é, tá escrito. Aí ele, não, isso é Schleswig. Sabe? Isso. Meu querido, isso não é o que você tá lendo aí, não. Você tá mentindo, você tá me zoando. E é assim, cara, dinamarquês é... E é lembrando demônio. que para quem é de outros países, falar português é muito complicado porque a gente Sim. escreve de um jeito e fala de um jeito completamente diferente, né? Não tem nenhuma, Sim. então não as palavras, mas a formação de frase, né? É muito diferente. O português falado do português escrito. Não, Isso essa divergência acontece em várias línguas. A única que eu conheço que não tem essa divergência é o Esperanto. Mas porque o Esperanto ele foi criado, Foi obrigado né, por isso, né? para cada... mas o E o inglês, alemão apesar também, de no ser... tempo que eu estudei. O alemão não, escrito você consegue ler. Não, mas o inglês, embora as palavras sejam difíceis de pronunciar, que a Vanessa estava falando, né? Não tem sinal gráfico, de acento, a forma pela qual as pessoas falam é muito semelhante ao que elas escrevem. No sentido, É muito direto. mas o que se escreve em português é muito diferente. Tanto que se você lê um texto em português, é muito, né? Essa diferença é maior. O Mário de Andrade, há 100 anos atrás, estava tentando mudar essa diferença, né? É daí nossa dificuldade de escrever diálogo, né? Exato, Que é um porque escritor... desafio muito grande para o escritor. Mas voltando à sua pergunta, o sueco é mais direto, tá? O falado e o escrito. Claro que não é 100%, né? Não é tanto quanto o inglês também, mas ele é bem mais do que o dinamarquês, com certeza. Nunca vai ter, né, uma correlação, mas tem uma atualização do escrito, né? O alemão passou por isso também, uma atualização da forma que os escritores e as escritoras escrevem para ele soar mais próximo à língua oral. Aqui não, né? O chique é escrever bem diferente. Bem elitista, assim, né? Ai, gente, essa questão das línguas, pra mim, o que pega mais são conceitos que não existem na língua original, na nossa língua, né, nativa, que o nosso cérebro tá funcionando. Então, eu acho que... E é a coisa mais bonita, né? Porque eu percebo que quanto mais eu aprendo de outras línguas, inclusive as línguas que eu já sei, né, o básico usável ali, quanto mais eu me aprofundo nelas e tal, quanto mais eu sei, parece que eu consigo me expressar de outras maneiras e parece que eu até consigo sentir coisas que eu não sabia que existiam antes, sabe? Então, sei lá, tem uma palavra que eu gosto muito do sueco, que é o svarmod, que é intraduzível, mas se você traduzisse... As pessoas gostam de falar que é melancolia. Elas traduzem como melancolia. Mas não é melancolia. O svarmod é tipo quando você tá muito triste, tá acontecendo muita coisa ruim, por exemplo, ou você tá num dia muito, muito mal, assim, muito ruim. E aí você tem que trabalhar. A vida tem que continuar. Isso é quando você tá em svarmod. Tipo... E ele é tipo... Eu fui ler esses
sobre essa palavra de novo, porque eu sempre revisito, porque parece que quanto mais eu vivo aqui, mais eu entendo dela, sabe? Você pode até fazer um paralelo disso com a felicidade do brasileiro, que dura pouco, né? Mas, ou tipo aquela coisa da gente de ser feliz no meio da merda, né? Mas no caso do sueco não é como o brasileiro que é expansivo. No sueco é uma coisa mais contida, sabe? É um filme do Ingmar Bergman, sabe? É uma coisa mais resignada. Sim. É aquele risinho no canto da boca, sabe? Não é uma risada, tipo, tamo tudo feliz. Esse comentário seu me lembrou um pouco o que a gente tocou no episódio anterior de língua nativa, né? Que você aumentando o seu vocabulário, você aumentou sua paleta emocional também. Você consegue acessar aí, né? Ai, que bonito que você tá falando. É isso mesmo. Eu acho que é por isso que o estudar outros idiomas ou aprender na vida, né? Ou estudar por conta própria, né? Porque eu falo na questão de curso e tal, essas coisas. Em inglês eu aprendi sozinho também. Não tinha grana, peguei um mini dicionário e fui, né? Os exóticos e selvagens anos 90, né? Mas você ter que aprender, você vai estar expandindo sua mente aí de diversas maneiras. Não é só uma questão de aprender determinada palavra, né? Muito bom. Então, acho que a gente pode chegar fazendo nosso fogaréu, chegando ao fim do episódio. Já contei de quem que era a citação era do Paul Celan, maravilhoso. Leiam Paul Celan, gente. Então, eu queria convidar primeiro a Nessa e depois o Tiago para contarem no nosso fogaréu algo que vocês escolheram para se ver livre, para queimar fora, algo para indicar para aquecer nossos corações, fazer jabá, mandar beijo. Então, pra queimar fora, eu quero queimar o medo do desconhecido, né? O medo que as pessoas têm de entrar em contato com algo novo, algo alienígena, algo muito diferente do que você já conhece, né? Porque eu acho que é no desconhecido que a gente encontra os tesouros mais preciosos, né? A gente encontra, inclusive, facetas de nós mesmos que a gente não conhecia antes, né? Inclusive, acho que até dá pra gente ser outras pessoas através de outras línguas. Eu acho que eu sou outra pessoa quando eu falo outras línguas. Eu tenho várias personalidades, assim, que se manifestam através dos idiomas que eu falo. E pra aquecer, eu quero recomendar para quem tá querendo praticar inglês um podcast chamado Rough Translation. É tipo Rough de R-O-U-G-H, Translation. Ele fala sobre traduções difíceis, palavras difíceis de traduzir. Não só palavras, mas conceitos. Então, por exemplo, eles têm 2 episódios muito bons sobre o Brasil, onde eles entrevistam brasileiros e que eles tratam da questão do colorismo, né? Então, é um assunto super delicado e que não existe do jeito que existe no Brasil em nenhum outro lugar do mundo. Então, as pessoas, né, conversam sobre isso, os brasileiros tentam explicar para os gringos como é que é isso, né? Então é bem interessante. E tem outras 1000 outras coisas de outros países aí, vocês vão entrar em contato e descobrir coisas novas. E pra quem não quer praticar inglês, não precisa, eu indico o podcast Pistolando, da minha amiga Letícia e do meu amigo Tiago. A Letícia é uma poliglota, tradutora excelente, ela é uma puta entrevistadora. E eles trazem assuntos super atuais e interessantes. O último foi sobre museus. Eles trouxeram uma pessoa lá que trabalha no Museu da Língua Portuguesa que vai reabrir. Então eles entrevistam ela. É maravilhoso. Todos os episódios do Pistolando são maravilhosos, então recomendo. E eu quero mandar então um beijo pra eles, pra equipe do Pistolando. Adoro vocês e tenho muito orgulho de ter sido amiga de vocês antes de vocês começarem o podcast, porque agora vocês são famosos, eu posso dizer que eu sou hipster, tá? Que eu já tava torcendo por vocês antes. Aquelas. Enfim, é isso. Beijo. E vai fazer o jabá? Não, vai fazer o jabá. Se a Vanessa não fizer o jabá, eu vou fazer por ela. Nossa, ontem eu puxei a orelha dela, hein? Vamos lá, Nessa. Vou fazer um jabá aí da Ita Magazine, que tem um conto do Machado de Assis na primeira edição, que foi traduzido por mim, né? Foi versionado do português para o inglês e atualmente está na lista de traduções elegíveis ao prêmio Rosetta Award. Nossa, eu falei bem. E para quem quiser te ler em português, Vanessa, aonde que a pessoa te acha em português para ler? Pra quem quer ler em português, vai lá no vanessaguedes.rocks, rocks de pedras mesmo, não tem .com. Tenho lá o Sório Silício na Terra da Garoa, publicado na primeira edição da Mafagafo, na terceira edição da Mafagafo, desculpa, 2020. E tenho também o Gênese de um Corpo Quente, que está disponível na Amazon. É um horror, é isso.
É um horror de gênero, tá? Não que ele é ruim. Vou especificar, né? Bom, para queimar, gente, eu quero queimar a xenofobia, né? Seja com estrangeiro, seja xenofobia entre diferentes regiões do Brasil, né? Vamos conhecer outros sotaques na nossa própria língua, em outras línguas, outras culturas, né? E não usar isso como ataque, né? De certa forma, talvez eu esteja queimando a pauta de outro queimar aí, mas eu acho que é muito a mensagem que fica para mim no episódio de hoje. E para aquecer, tem um filme que eu gosto muito dele, que chama O Violino Vermelho, que é um filme falado em 5 línguas diferentes, né? Porque muitas vezes no cinema as pessoas criticam: esse filme se passa na China e todo mundo fala inglês. Esse filme se passa na Suécia e todo mundo fala inglês. Então, o Violino Vermelho, ele se passa em 5 lugares diferentes, ele é falado em 5 idiomas diferentes, e eu acho interessante você ter esse contato, né? Pra você ouvir outros idiomas, e eu particularmente gosto muito da sonoridade de alguns, né? Especialmente o mandarim, que eu até estudei um tempinho, há muito tempo atrás, mas só sei falar uma frase que é uma frase que não me serve de nada, que é: desculpa, meu mandarim não é muito bom. Aí você fala isso, aí parece que ele é ruim, quando na verdade ele é inexistente. Né? Então pode dar um negócio, né? Então não é muito interessante. E tem um site que é Fluent in 3 Months, né? Fluente em 3 meses em inglês, que é de um irlandês, que ele vende lá os produtos dele de aprendizado de idioma, mas tem muita coisa gratuita, muito material para te ajudar a desbloquear o aprendizado de idiomas, de língua estrangeira e desmistificar. Né? E ele fala português, já morou um tempo no Brasil, então tem registros dessa época também, e essas dicas deles são muito interessantes, são muito preciosas e vão muito de encontro a coisas que a gente comentou aqui, né? De não ter medo, né? De se arriscar, de tentar se comunicar e assim por diante. E jabá, tem meu site, tamblage.com.br, tamblage com H e G, né? De Tiago Ambrósio Lage. E um abraço, eu vou mandar um abraço para todo mundo que está lutando aí para aprender outra língua. Pode ser por pressão profissional, pode ser só pelo prazer, só pela alegria. Se você tem vontade de aprender uma língua, não existe um motivo fútil para isso, né? Se é capoeiro, quer aprender o coreano, se joga, porque o prazer é essencial. Curte um anime, quer aprender japonês para ver anime sem legenda, se joga. Hoje tem internet, tem recurso. E se precisa profissionalmente também, não se crie bloqueios, né? Se sinta abraçado e vai. E aproveita os recursos da internet, os recursos gratuitos, para poder desenvolver, que hoje o mundo inteiro está aí no computador. Eu acho que dá para desenrolar bastante. É isso. Maravilhosas as dicas, adorei as da Vanessa, as do Tiago. Eu queria queimar fora as pessoas que ficam enchendo o saco desse negócio do sotaque, que sotaque é uma forma de pertencer, é uma forma de você expressar sua personalidade, de onde você vem, desde que aquilo não comprometa o que a gente está falando, né? Às vezes pode acontecer, mas eu acho que quando a gente quer entender a outra pessoa, a gente consegue, né? Então, queria queimar isso. Para aquecer, eu queria indicar um livro de poesia da Mercedes Roffé, que é uma argentina, e foi traduzida para o Brasil recentemente. Então, Lanternas Flutuantes, publicado pela editora Lume, é bem bonito, ele é um livro bilíngue. Então, se você quer aprender melhor espanhol, né, dá para contrastar os poemas, ele é um livro super bonito. Já indiquei antes o Sou Péssimo em Inglês, da Karina Cardoso, Fragoso, desculpa. Então, Sou Péssimo em Inglês, da Karina Fragoso, queria recomendar de novo, que ele é um livro fininho, muito interessante para quem quer pensar um pouco a respeito dos próprios bloqueios, né? Acho que não importa qual nível de inglês você tem, esse livro é muito interessante. E eu queria mandar um abraço para a Líbia Brenda, que é uma escritora mexicana, que ela falou uma das coisas mais bonitas do mundo para mim no final do ano passado, que depois que ela participou do Relampeio e depois que ela, enfim, integrou também, participou de um dos painéis da FutureCon, ela ficou pensando que ela, como mexicana, devia aprender português, porque essa seria, assim, uma atitude decolonial, né? E eu achei muito bonito ela decidir estudar português, que é uma língua super minoritária, né? Não tem muitos falantes de português no mundo, quer dizer, tem muita gente que fala português no mundo em números absolutos, mas não é uma língua
que é comercialmente relevante, uma língua, enfim, né? Então, eu achei muito lindo que essa é uma atitude aí para descolonizar o coração. Então, um abraço para a Líbia. Eu fiquei muito emocionada quando ela me contou isso. Então, este foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, nós temos uma newsletter e um canal do Telegram. Então, se assinar nossa newsletter mensal, que é tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o nosso canal no Telegram é t.me/incêndio na escriva. No nosso próximo episódio, então, nós vamos conversar aí, seguindo, falando sobre línguas e linguagens, nós vamos falar sobre a linguagem dos animais. Então, muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. De gatinho. Tchau, tchau. Cruz, 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 tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.